Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia com a prece inicial, pela nossa irmã Isete com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney e Célia. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Queridos irmãos e irmãs, a Casa Espiritual Maria de Nazaré, que nossos irmãos que nos auxiliam, Jesus Cristo misericordioso, Maria, nossa mãe, mulher, mãe, pessoa, nos ajude hoje com as explanações que vamos ouvir, abrir nosso coração, deixar que a luz das estrelas, que emanam a luz de Deus, entre dentro da nossa alma, ilumine cada cantinho que precisa ser iluminado, nos encha de alegria, nos encha de energia para os trabalhos de toda a semana, que nós possamos agradecer todos os momentos da nossa vida, como nos agradecemos agora, estamos reunidos aqui para falar das palavras de Jesus. Vamos todos juntos colocar a mente na beleza que é a criação, que é o desenvolvimento dessa criação e do ser humano, vivendo cada dia procurando Jesus como girassol, e a gente vai encontrar, a gente vai evoluir com as graças que nós temos de todos os bons espíritos nos fortalecendo, com a nossa boa vontade de todo dia estar ali lutando com nossas dificuldades, que possamos hoje vencer algumas e ouvir a palavra iluminada do Cristo. Que assim seja todos os dias de nossas vidas, graças a Deus. Vamos iniciar a leitura de mais um capítulo do livro Vinha de Luz por Emmanuel, o capítulo 144, Em Meio de Lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para o serviço que tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais.
entre os lobos famintos através da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou perentório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instruir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se o madeiro e os leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Mais um ensinamento de Emmanuel. Eu peguei o significado no versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Os vocês mencionados no versículo são os discípulos de Jesus. Ir como cordeiros entre lobos significa que os discípulos devem se preparar para enfrentar dificuldades e perigos durante a missão. Jesus usou essa metáfora para ilustrar a natureza da missão que ele estava enviando os discípulos a realizar. Os lobos mencionados podem ser interpretados como aqueles que opõem ao Evangelho e à mensagem de Jesus. O propósito da missão mencionada é levar a mensagem do Evangelho às pessoas e fazer discípulos. Os discípulos devem se preparar espiritualmente, confiar em Deus e seguir as instruções de Jesus. O Espírito Santo é o guia e o consolador dos discípulos durante a missão. Os discípulos devem preservar na fé, orar pelos seus perseguidores e confiar em Deus para proteção e justiça. Os discípulos devem estar alertas e sábios, evitando situações perigosas e buscando a sabedoria de Deus para lidar com os oponentes. A mensagem geral que podemos extrair dessa mensagem de Emmanuel é que a missão de Deus pode ser difícil e perigosa, mas Ele nos capacita e nos protege durante o processo. Em última análise, a história por trás de Lucas, capítulo 10, versículo 13, é uma história de coragem, confiança e fé. E Emmanuel nos traz para nos ensinar essa mensagem. E é uma história sobre como os cristãos devem enfrentar o mundo com humildade e paciência, mas também com coragem e confiança em sua fé. É uma história que tem inspirado e encorajado cristãos em todo o mundo por séculos e continuará a fazê-lo por muitos e muitos anos mais. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão,
desse capítulo 144, intitulado Em Meio de Lobos, traz uma reflexão profunda sobre a missão dos discípulos de Jesus, por extensão, todos aqueles que buscam seguir os ensinamentos do Cristo, à luz do Espiritismo. Pois bem, a passagem bíblica de Lucas 10, capítulo 3, onde Jesus diz: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, serve como um ponto de partida para uma análise sobre a coragem, a ternura e a responsabilidade espiritual que deve guiar aqueles que se propõem a trabalhar em prol do bem. Jesus, ao enviar seus discípulos como cordeiros ao meio de lobos, não estava condenando a destruição, mas sim convocando-os para uma missão de transformação. Os lobos simbolizam a força do mal, a ignorância, o egoísmo e a violência que ainda predomina no mundo. No entanto, os cordeiros não são frágeis ou indefesos, são seres fortalecidos pela fé, pela bondade, pela determinação de servir. Jesus não enviaria seus seguidores para uma carnificina, mas para uma batalha espiritual, onde a força do amor e do exemplo pode converter até os corações mais endurecidos. A mensagem de Jesus Cristo é clara. Para servir ao próximo e promover o bem, é necessário coragem e ação. Não basta rezar ou suplicar, mas é preciso ir ao encontro das dificuldades, enfrentar os desafios, semear luz onde há trevas. O mundo é o campo de trabalho e cada um de nós tem uma missão a cumprir. Esperar passivamente que os lobos venham até nós é um erro, pois o verdadeiro discípulo deve ser ativo e proativo, levando a mensagem do Cristo aos lugares onde ela é mais necessária. O Espiritismo reforça essa ideia ao destacar a importância do trabalho do bem como forma de evolução espiritual. Não há crescimento sem esforço, nem ressurreição sem a cruz. Os desafios e as provações são oportunidade para nos fortalecermos, para demonstrarmos nossa fé através da ação. Jesus e seus seguidores enfrentaram perseguições, calúnias, martírios, mas nunca recuaram. Eles entenderam que a resistência construtiva contra o mal é o caminho para a vitória espiritual. Hoje, muitos se consideram colaboradores do Cristo, apenas por praticar atos de devoção, como orações, preces. No entanto, o chamado de Jesus é mais amplo e exigente. Ide, eis que vos mando. Isso significa que não podemos nos contentar com a inércia ou com a fé passiva, que o verdadeiro discípulo é aquele que se coloca em movimento, que vai ao encontro dos necessitados, que enfrenta as dificuldades com serenidade e que, acima de tudo, exemplifica o amor e a caridade em sua vida cotidiana. Gratidão. Dando seguimento também, eu vou ler esse primeiro pedaço. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportasse aos cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Ele está falando apenas de espíritos superiores aqui? Não.
Nós, ovelhas, como disse os nossos irmãos já, não estão na inércia, mas não falam a língua dos lobos. Não esperam os lobos baterem na porta. Vão até ali ajudar. Vão colocar a luz em cima do alqueire para que esse lobo faminto, voraz e desesperado possa começar a ver a luz e começar a sua transformação também em ovelha. E um dia também uma ovelha que percorreu o seu caminho e se tornou forte, resiliente nos mandamentos do Senhor, nas palavras, nos exemplos dos nossos primeiros cristãos, que como ovelhas ali foram sacrificados, mas eram frágeis, eram fracos, não cantavam enquanto eram martirizados por leões nas arenas. Quando eram crucificados, se tornaram mais fortes e hoje são espíritos que nos ajudam a também nos fortalecer como ovelhas fortes, que temos um pouquinho mais de conhecimento e podemos ajudar a levar a palavra. A caridade também fortalece muito essas ovelhas, que possamos ser essas ovelhas, que tendo caridade, a gente vai procurar não julgar. Tendo caridade, a gente vai procurar entender a raiva, a falta de discernimento, entender que nesse momento elas ainda não conhecem que o mal é a ignorância do bem e que aos poucos, com um trabalho constante, que possamos ter, vamos ajudar a essa ignorância se transformar em conhecimento e fortalecer esses corações duros, esses corações fechados, brutecidos, ferozes. E aos poucos vamos ver nesses olhos que querem compaixão, olhos que querem ser amados, olhos que procuram o carinho e o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente vai sendo moldado, porque nós também já fomos lobos ferozes, muito ferozes. Nós também já nos divertimos jogando nossos irmãos nas arenas. Nós rimos, nós participamos disso. Está lá no nosso passado. E nossas dificuldades hoje vai nos tornando essas ovelhas mais fortes, parando todo dia para pensar o que eu fiz hoje a cada um de nós e o que eu posso mudar, o que eu não fiz bem feito hoje e o que eu posso ajudar. Como eu posso falar melhor? Como eu posso vibrar melhor o meu pensamento durante o dia todo? Que a vibração do meu pensamento, procurando ser bom, se espalha por esse universo e fortalece os pensamentos bons. Não só grandes atitudes, mas as pequenas atitudes, preces, agradecimentos, um bom pensamento sobre uma pessoa, para essa pessoa. É assim que a gente vai ajudar a tirar esse lobo feroz da gente de vez e a fortalecer e ajudar esses lobos que estão. Porque, no final de contas, somos todos filhos do mesmo Deus, criados por Ele e, como eu sempre digo, estão nos ajudando agora a alcançar a luz. Então, também é a nossa vez de ajudar do jeito que a gente pode, até que a gente possa ajudar melhor. E assim vamos dando a mão um para o outro e vamos fazer uma grande corrente e vamos puxando sempre. Me puxaram agora, é a minha vez de puxar também. Levar alimento para a alma, fortalecimento. E me fortalecer e ter compaixão por mim também, por nós, para pensar, preciso ser melhor para fazer melhor. Que o Senhor Jesus, Maria Santíssima e os bons Espíritos estejam sempre conosco para que a gente possa fazer essa avaliação diária e abençoar os nossos esforços, que a gente possa ver os pequenos frutos de amizade e de luz na vida das pessoas, que possamos ser palavras de amor e de fortalecimento para os nossos irmãos. E eu agradeço a todos que estão aqui para poder partilhar essas palavras que são fortes e desejo que sempre seja assim. Muita gratidão.
Os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a missão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por quem pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque nossas águas nos fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho no Lar, onde buscamos fortalecer a nossa fé e renovar nosso compromisso com o bem. Que as lições aprendidas hoje possam iluminar nossos corações e guiar-nos nossas ações no dia a dia. Pedimos força para enfrentar os desafios com serenidade e coragem, sempre inspirados pelo teu exemplo de amor e caridade. Que possamos ser instrumento de tua paz, levando consolo e esperanças aos que sofrem e semeando a luz da verdade onde há trevas. Abençoe nossas famílias, nossos lares, todos aqueles que conosco compartilham o caminho da evolução. Que o amor, a compreensão, a harmonia reinem em nossos corações e que possamos a cada dia nos aproximar mais de ti e da tua prática do bem. Amém e gratidão.